Minhas filhas, meus filhos de todo o Brasil, de todas as idades, meu abraço. Vamos começar. Antes de falar em trabalho, de encontro às necessidades do país, que esse é o dever de todo o peão do povo, temos de falar também que é um trabalho, porque a presidência da República no Brasil, ela tem 3 investiduras do chefe de Estado. Ele é chefe de governo, administração pública da União, é comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas e é magistrado de Estado. Então, na função de magistrado de Estado, é que ele cuida do dogma constitucional da dignidade da pessoa humana, que atinge ou envolve o poder público no artigo 37 da Constituição. E no artigo 85, inciso 5º, que obriga o presidente da República a se identificar em todos os seus atos, em tudo que ele fala, em tudo que ele faz, por hombridade, honradez e caráter, prestando conta de tudo o que é público. E como o peão do povo se torna público pela força da investidura, então eu também não tenho mais vida privada, a não ser o banheiro, que ali por questão do próprio ambiente tem de ser só meu. O resto tudo, o povo tem direito de me exigir transparência. É por isso que o meu governo começou assentado sobre a oferta de 5 milhões de dólares para quem apresentar uma acusação com provas de envolvimento meu com o crime. E então, é claro que na magistratura de Estado me cabe as coisas que estão acontecendo à minha volta, mesmo na área do banditismo do poder, porque esses bandidos também fazem parte da nação, fazem parte do povo, e eu sou eles no poder. Agora, como a gente que porta um câncer, enquanto o câncer não for extraído, ele faz parte da gente. Então, é essa gente, Bolsonaro com a quadrilha de bandidos, milicianos, corruptos, até não cabe mais esses nomes antigos aí, porque eles extrapolaram tudo. Mas eles fazem parte da nação como um câncer no poder. Enquanto a gente não extraí-lo daí, eu integro eles, eles se integram a mim. E eu estou tomar providência do que está acontecendo entre eles. Então, como todo mundo está vendo, Bolsonaro não é governo de coisa nenhuma, não tem mais ninguém obedecendo ele, não tem mais ninguém com ele, mas ele fica fazendo os videozinhos dele por aí, porque desde que apareceu a internet, as redes sociais no Brasil, ele viciou nas redes, ele e os garotos. E hoje, ele não conseguiu tirar isso ainda da cabeça, que ele não está mais nas redes, ele está chefiando o Estado paralelo, terrorista de bandidos, no qual ele sucedeu Michel Temer. Mas ele não tem consciência disso, ele acha que ele ainda está nas redes. Hoje mesmo ele estava num espetáculo aí lá de São Paulo, dos cristãos. Não são cristãos coisa nenhuma, são os matadores de Cristo. Aqueles contra os quais Jesus previne. E vamos chegar para ele e dizer, olha, nós elegemos o Bolsonaro aí porque não dava mais para aguentar o PT,
e nós recolhemos dízimos aí para atender as igrejas cristãs, e alguma coisa que sobrava do dízimo, nós até fizemos oferta para pobres. E aí Jesus disse, eu vou dizer para eles, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, porque é de lá que vocês procedem, e nunca deveriam ter saído dali. Isso aí é óbvio, para quem tem um nível de inteligência separado da alienação religiosa que se criou aí, é fácil a gente entender as escrituras. Sim. Que Deus ia se reconciliar com o homem, que não se contentando em matar o unigênito de Deus, fica comemorando essa monstruosidade todos os anos. Hoje é dia de Corpus Christi, quer dizer, o corpo de Cristo espedaçado numa cruz. Eles comemoram isso. Fazem aquela coiseira nas ruas e tal. Esses aí são aqueles, porque nós vivemos um processo de reencarnação. Esse povo que está aí são aqueles que crucificaram Jesus. E estão crucificando de novo, todos os anos eles crucificam. Mas não tem nada a ver com isso aí, nós temos é de superar essa coisa, por isso nós criamos, primeiro, programa de governo que já está instalado, programa governamental de ressurreição intelectual da nação brasileira. Isto quer dizer, a nação brasileira vai ressurgir de si própria, porque eu não estou aqui para impor doutrina sobre ninguém, não sou professor de Deus e não sou professor de ninguém. Eu estou aqui para, como peão do povo, conduzir o povo para essa ressurreição intelectual que tem de ser de cada um. Porque a humanidade hoje, ela não é mais aquela criada por Deus, para ser a imagem e semelhança de Deus, mas é aquela que é produzida pela sua própria história. O homem hoje na face da Terra é produto de si próprio, ou seja, produto da sua história. Por isso é que tem de estudar a história, para entender um pouquinho o que é o ser humano que está aí. E dentro disso, então, eu não me surpreendo em nada do que está ocorrendo dentro do Brasil e do mundo inteiro. Para mim é fato natural aí da humanidade no estágio de retração racional em que ela está. Porque a civilização é cíclica. Ela nasce das escolas iniciáticas. A escola iniciática, você saber. A última foi a escola iniciática da conciliação, trazida por Jesus. Por que é da conciliação? Porque o currículo pedagógico dela é conciliatório. Obedecer às autoridades constituídas, perdoar o próximo 490 vezes por dia, se for necessário. Então, dentro desse currículo, a escola de Jesus pensou em produzir uma humanidade conciliatória. Dessa humanidade conciliatória, então, ele disse, vai vir depois alguém aí que, a partir desse grau da humanidade, ele vai propor uma outra escola, em que a humanidade vai ascender mais um grau para frente. Cada ascensão intelectual da humanidade é um redimensionamento de consciência que implica numa seleção no processo reencarnatório. Porque a galáxia, Via Láctea, está na reta final da tridimensionalidade para a multidimensionalidade. Então, nessa reta final, os planetas vivos já começam a fazer essa seleção da espiritualidade que vai continuar o processo gestatório para o nascimento na eternidade, na multidimensionalidade, e aqueles que não têm condição de ir para lá ficam retidos aqui, no planeta, na galáxia, que vai passar da bidimensionalidade para a tridimensionalidade. Então, aí existem duas situações que as religiões
comuns aí não explicam para o povo, que é o karma natural da reencarnação e mais esse problema da espiritualidade que não consegue transcendência dimensional. E daí fica aqui. E aí ela fica continuando o processo de gestação espiritual nos planetas vivos, que a bidimensionalidade traz a tridimensionalidade. E aí fica aquela confusãozada que começou aqui na Terra, daquelas eras antigas lá, quer dizer, o homem mais ou menos um primata, e dali vai indo, não tem nada de evolução. Quando Darwin criou a teoria da evolução, não tinha o suprimento de ciência que nós temos hoje. Então, hoje nós vemos que a evolução de Darwin foi imaginativa. Os sistemas biológicos dos planetas vivos, eles trazem consigo o que nós chamamos de natureza, que é o figurino do fornecimento das espécies biológicas para o início da gestação espiritual do homem. Então, essa espiritualidade que está aqui hoje, comemorando o assassinato de Jesus, o mais cruel. Imaginem, ao invés desse povo estar fazendo esses tapetes nas ruas para comemorar isso, se eles estivessem assim embaixo de uma árvore, ou na beira de um rio, de um lago aí, imaginando aquela cena daquele homem sem nenhum crime formalizado. Tão inocente que o magistrado, que condenou ele por covardia, diante do desespero, primeiro ele mandou para Herodes, não, nessa aí eu não vou entrar. Mas Herodes também não foi na onda, não. A jurisdição é tua. Eu não vou carregar sobre mim essa culpa. Você vire com os judeus aí que estão condenando ele. E aí, Herodes Pilatos que soltar ele. Mas era um covarde. Como datíssima vênias, meus magistrados, todos os juízes são. Nós estamos vendo isso no Supremo Tribunal Federal. Um grau de covardia repugnante. Eu tenho 50 anos de foro e falo de cátedra nisso. A covardia na área magistral foi bem retratada pela Corregedoria Nacional de Justiça, através da corregedora ministra Helena Calmon. Bandidos se escondem atrás da toga. Vagabundos se impõem pela intimidação na mercadejação de sentenças. Isso começou lá em Pilatos, do Tribunal Romano. Aquele bandido escondido atrás da toga. Aquele vagabundo que estava se vendendo ali para permanecer no cargo, ficou tão desesperado, porque ele precisava de pelo menos uma testemunha a favor daquele homem que estava ali, na frente dele para ser julgado. Ele chamou a mulher dele, instruiu a mulher dele: olha, está aí o Nazareno, aquele que você falava, que foi com algumas mulheres ver ele, voltou todo impressionado, ele está aí nas minhas mãos, que ser julgado, vai lá e conte para ele o que você viu. E a mulher foi e testemunhou. Não foi mentira, não foi uma delação premiada, não foi um conluio entre Pilatos e os fariseus que acusavam Jesus Cristo. Foi o desespero de um covarde diante da incapacidade de ser homem. Trouxe a esposa dele no tribunal, porque ela tinha tido contato com Jesus. Que ela veio e contou. Contou o que viu, contou os benefícios que recebeu daquele homem. Mas aí, quando Pilatos foi lavrar a sentença,
Essa gente que está hoje aí com Corpus Christi, se dizendo cristão, naquela época, naquele dia lá, gritaram: se você não o crucificar, você é inimigo de César, porque ele se fez rei e disse que ia acabar com o Império Romano. E nós vamos te denunciar hoje mesmo para César. Pilatos não sabia que Tibério era protetor de Jesus. A denúncia não ia surtir efeito, mas ele não sabia disso. E então ele condenou. E aí lavou as mãos, como todo juiz faz. Lavou as mãos. Estou isento do sangue desse inocente. É o que estão dizendo aí os teólogos hoje, liderando essa passeata. São aqueles que naquele dia lá gritavam: crucifica-o. São os mesmos. Porque diante da humanidade inteira que honra aqueles minutos de Jesus na terra, não se vê isso. Não se vê entre os índios lá do Xingu, não se vê entre as populações primitivas lá na África, não se vê isso por toda a Índia, por quase toda a China, por quase todo o Japão. Porque se Jesus morreu por todos, ele morreu pelos japoneses, pelos chineses, pelos índios do Xingu, pelos povos africanos, e que se escandalizam com isso. Um povo em nome do Jesus que eles mataram numa cruz. Pense nisso esta noite. Imagine você pregado numa cruz, pendurado pelos braços e os pés, até morrer. E é essa mesma gente que está no governo do Brasil, porque lá no meio deles estava o Messias, o ídolo de vocês, o mito, Jair Messias Bolsonaro, um vagabundo da pior espécie, um canalha, ladrão dos cofres públicos. Criou 4 filhos e fez com eles uma milícia familiar para roubar os cofres públicos. E não foi pouco. Ele está entre os 2% de brasileiros mais ricos deste país, com os filhos. Dizendo lá para os cristãos, no meio dos quais ele desfilava em Corpus Christi, em 2022, aquela mesma gente ia votar nele de novo, como votaram ano passado. São as milícias evangélicas. Milícias evangélicas não têm nada com os cristãos. São aqueles que exploram o livro embaixo do braço, tomando o dinheiro dos incautos. Porque os homens de Deus, que fazem os milagres dentro das igrejas deles lá, se tratam nas clínicas. Edir Macedo trata da mãozinha mirada dele nos Estados Unidos. Valdomiro se interna da Beneficência Portuguesa. E o outro acabou de requerer concordata das livrarias dele. Recuperação de crédito. Imagine quanto explora os incautos. A civilização brasileira vai sofrer uma limpa, ampla, geral e profunda.
Então começou agora. Esse bandido que invadiu os telefones de um magistrado brasileiro e de um procurador da República para produzir fofoca, para desprestigiar o poder judiciário em benefício do crime organizado no governo, chefiado por Jair Messias Bolsonaro, em sucessão do criador disso, Luiz Inácio Lula da Silva, que tinha de ter sido preso se Jair Bolsonaro honrasse pelo menos a posição que as suas quadrilhas lhe deram de chefe delas no Estado paralelo terrorista de bandidos que ele chefia. Mas como o homem não vale nada, é pior do que cocô de gato. É um verdadeiro estrume despencado das latrinas do inferno. Ele não se preocupou em mandar prender o bandido que o atacou no ministro da Justiça dele, que seriam desqualificados se não fosse um agente de inteligência em serviço pela pátria. Os homens de inteligência têm de passar por essas situações que o cidadão Sérgio Moro está passando. Eu passei por coisas muito piores do que isso. Eu passei até por cadeia. Não tinha jeito de levantar determinadas situações, o que a gente faz? Cria uma situação com as autoridades para entrar lá dentro. E eu tive de passar por uma situação dessas. O cidadão Sérgio Moro está hoje desempenhando a sua vocação pública pela pátria nessa função. Dentro das entranhas mais profundas do podridão do regime que ele conhece muito bem, como o juiz que explodiu essas entranhas às vistas do mundo. Mas como a gente sabia, nós todos sabíamos, que o que Sérgio Moro apresentava era aquilo que estava na face do podridão. Precisava penetrar profundo. E ele foi que desceu a esse abismo. Mas como o serviço dele ali já completou, ele já entregou para nós o que precisava a gente ter em nós. Então, no dia 17 de junho, eu o nomeei. Pelo decreto de nomeação, número tal e tal, chefe da Polícia Federal. Não é ministro, eu não vou ter ministro, eu vou ter só 7 conselhos de governo. E o cidadão Sérgio Moro foi nomeado, então, no dia 17, chefe da Polícia Federal. Que a Polícia Federal é instituição permanente da União. Ela não é do governo, ela não é do Estado. Tem até delegados da Polícia Federal que não tiveram vergonha de sair com esse analfabetismo para mim em algumas ocasiões. A Polícia Federal é Polícia de Estado. Eu fiquei quieto porque eu quero muito bem o meu pessoal da Polícia Federal. Desde a época do regime militar que a Polícia Federal me ajudava nas questões de fronteira. Muitos policiais correram riscos de vida sério me amparando naqueles trabalhos. Então eu devo muito à Polícia Federal, quero muito bem eles, então não falei nada, mas procure dizer isso depois nos esclarecimentos. A Polícia Federal é polícia permanente da União, ela não é de Estado. Se fosse Estado, ela tinha se acabado aí quando se acabou o Estado Democrático de Direito, superado pelo Estado paralelo terrorista de bandidos, que agora está chefiado por Jair Bolsonaro. Então, eu nomeei
Agora o cidadão, porque ele não é mais juiz de direito. Ele é um cidadão agora, doutor em direito, uma respeitabilidade na inteligência jurídica do Brasil, e que o Brasil vai precisar muito dele dentro da área do governo do Brasil, que se inicia agora. Então ele está nomeado aqui como a nomeação se efetivou dentro da Constituição, está aqui, ó. Estou os carimbinhos aqui. Supremo Tribunal Federal, que é o meu limite de atuação como magistrado de Estado, instituído, não eleito. Se eu tivesse sido eleito, o meu limite era o Congresso Nacional. Eu fui instituído. Então, para não me tornar um ditador absoluto na Constituição, a Constituição estabeleceu, e eu participei desse momento, ajudei a criar isso nela, o Supremo Tribunal Federal, com a função precípua, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal existe essencialmente para guardar a Constituição, neste momento em que é o povo no exercício direto do poder. Então, estabelece o meu limite. Então, aqui para nomear o cidadão Sérgio Moro, chefe da Polícia Federal, passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal recebeu para dizer se não tinha exorbitância na Constituição. Então, não tendo exorbitância na Constituição, aí passou, então, a validade da nomeação. Aqui, a nomeação está assinada por mim, pelo general de Exército, Geraldo Antônio Mioto, vice-presidente da República, almirante de esquadra, Ilques Barbosa Júnior, general de Exército, Edson Leal Pujol, e tenente brigadeiro do ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes. E todos os nomezinhos deles aqui, dessas pessoas. Então, tá o ato de nomeação do cidadão Sérgio Moro. Por que eu fiz isso? Porque eu tento prender essa quadrilha de bandidos, tudo que estão aqui, com sede lá nos Estados Unidos. E o Departamento de Estado americano já está prontinho lá, só esperando o meu pedido para botar a mão neles lá e mandar tudo eles de lá para cá. Mas eu tinha que ter legitimidade para isso. Porque enquanto eu não fizesse esta nomeação aqui, o cidadão Sérgio Moro não tinha cobertura da magistratura de Estado. E ele estava sendo usado por essa quadrilha de bandidos para atacarem terroristicamente o Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo Tribunal Federal não se mexia. Então eu notifiquei o Supremo Tribunal Federal dizendo que eles agissem em defesa do Poder Judiciário, como o artigo 102, caput da Constituição lhes encarregava. No mesmo dia que eu distribuí o expediente no Supremo Tribunal Federal, já os ministros que tinham se manifestado equivocadamente já estavam dentro do que a gente tinha requisitado. E aí, então, eu requisitei, no dia 18 de junho, ao excelentíssimo senhor doutor Sérgio Moro, chefe da Polícia Federal. Então, aqui já eu requisitei ele como auxiliar do governo do Brasil, eu como magistrado de Estado. Aqui está o número do processo:
8000005-009-2019/53. Isso aqui está lá no Serviço de Autuação lá do Ministério da Justiça. Então, o processo já está instaurado. A responsabilidade do doutor Sérgio Moro, agora chefe da Polícia Federal, não é ministro, chefe da Polícia Federal. Instaurando, então, a requisição. A requisição que eu fiz é executando a autodefesa da Constituição e da legítima defesa da nação pelo artigo 1º, incisos 1º a 5º e parágrafo único, com o artigo 3º, incisos 1º e 4º, o artigo 4º, inciso 2º, inciso 2º e 8º, com o artigo 5º caput, incisos 10, o artigo 21, inciso 3º, o artigo 27 caput, com o artigo 84, incisos 27 e o artigo 85, incisos 4º e 5º da Constituição. Aí, isso aqui não foi preciso já passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, porque eu já tinha feito a requisição que antecede a isto aqui, lá. Então, dentro daquela requisição que eu fiz ao Supremo Tribunal Federal, saiu isto aqui que se chama persecutório institucional de Estado. Foi o mesmo procedimento que eu tive perante o Supremo Tribunal Federal, de onde saiu daí a Operação Lava Jato. Então aqui eu estou instaurando a segunda etapa da Operação Lava Jato, que tem como responsável, ou seja, como figura indiciária, primeiro aqui a organização terrorista que está atacando o Poder Judiciário e agora atacando a mim pelo meu chefe de Polícia Federal aqui. Então está atacando o governo do Brasil e atacando o Poder Judiciário. A organização criminosa é isto que eu venho denunciando há bastante tempo. A bandidagem oligárquica do poder, composta pelo partidarismo gangsterista que está aí. Não tem político, não tem nada, são gangsters, bandidos, vagabundos que estão tudo alinhados no erário público. Bandidagem terrorista transnacional, que é composta por URSAL, UNASUL, URC, essa coisa era tudo aqui englobando toda a bandidagem terrorista. Bandidagem com multicampo, que é composta pelo crime organizado, PCC, CV, FEDN, TCC e tudo aqui. São 32 organizações. Bandidagem empresarial terrorista, composta por Odebrecht, Ruas, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, UTC, Engenharia, tá? Mais de 50 entidades empresariais. Tudo terrorista. Bandidagem verborréia do alarido de mídia e comunicação de massa, composta por TV Globo, TV Record, TV Bandeirante, TV SBT e por suas redes ilhadas, TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, emissoras de rádio, canais de televisão, comunitários e demais que proliferou de 2003 para cá. Então, uma organização terrorista. E a bandidagem do ensino, com o aparelho de governo. Essa pulseira toda que surgiu aí, obediente à teoria comunista, que veio com essa coiseira aí que transformou as escolas em bordéis de iniciação das crianças na prostituição, cafajestismo, vício, marginalidade e tudo que não presta, que está aí essa coitada dessa juventude. Transformou as nossas universidades em antros de emburrecimento da nação, da onde sai o que Jesus chamou sepulcros caiados.
porque se identificam por um grau escolar, mas não tem raciocínio ao grau escolar que exibe. Então é exatamente o que Jesus falou, sepulcros caiados. E são tão sepulcros caiados que na investida que o Poder Judiciário sofreu aqui, através do cidadão Sérgio Moro, ao invés da Ordem dos Advogados se levantar, de acordo com o artigo 6º do Estatuto da OAB, que estabelece que juízes, advogados e promotores são uma peça só do Poder Judiciário. Não existe hierarquia entre eles. Então, a Ordem dos Advogados tinha de ser levantado contra este grupo de bandidos e pedido ao Supremo Tribunal Federal a prisão de todos. Mas o que a Ordem fez foi a favor deles. Então são sepulcros caiados, não são advogados. É claro que nesse meio existem grandes juristas que silenciam, como às vezes a gente conversando, eles diziam: temos vergonha de falar, porque ninguém vai nos ouvir. Como o finado Mandela dizia lá na África do Sul: se eu pudesse introduzir um aplicativo na cabeça deles, eu continuaria falando. Mas eu estou derrotado porque não inventaram ainda isso. É o que acontece hoje no Brasil. Existem grandes juristas, nós os juristas. Eu estou falando porque eu tenho a responsabilidade com a nação. Mas os outros ficam quietos porque não adianta falar. Cair no ridículo. E aí, o persecutório institucional do Estado está instalado sobre esta organização de bandidos que Jair Bolsonaro chefia e comanda no Estado paralelo de bandidos que está em invasão do Palácio do Planalto. Estamos nos organizando para fazer a reintegração do Palácio do Planalto à União. Então, isto aqui está também assinado por mim, pelo general Mioto e os 3 comandantes das Forças Armadas. Então, agora a coisa é para valer, minha gente. Não é mais balela de redes. Não é mais balela de político. São as Forças Armadas Brasileiras, que nasceram com a nação no dia 19 de abril de 1648, no Monte Guararapes, que estão de volta com o ideário da Revolução de 64, reinstalando o Brasil no canteiro de obras de construção da pátria, que ficou suspenso de 85 até agora. Porque essa fase do meio aí era para a nação absorver o subdesenvolvimento colonial, com comunista, com tudo que não prestava, essa rafagem toda, estrume caído das latrinas do inferno, absorvia no poder, e aí se expurgariam dele pelo suicídio de poder, que Jair Bolsonaro completa como capacho do golpe militar terrorista, engendrado e comandado e executado pelo general do Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Ele é que concluiu o ideário da Revolução de 64 nessa segunda etapa,
com Jair Bolsonaro como bucha de canhão. Encerrou esse período terrível que nós precisávamos passar por ele. Um período que todas as grandes civilizações passaram através de guerras civis sangrentas. Nós fizemos isso pelo nosso jeito brasileiro de nos tolerarmos e encontrando o jeitinho nosso de se sair das nossas crises. E parece que nos saímos. O socorro humanitário que o mundo nos ofereceu, com 2/3 do sistema do poderio letal da humanidade, infundiu juízo naqueles que ainda não tinham. E nos encaminhamos, então, para a solução de brasileiros, do nosso jeitinho. O nosso jeitinho carnavalesco de fazer as nossas guerras, as nossas revoluções. Eu já estou no desempenho efetivo do governo. E o Jair Bolsonaro fazendo os vídeos dele por aí com os garotos dele, parece que agora até o Facebook está caindo fora, bloqueou os meninos aí. Não deveria fazer, se os meninos aí se entreter, porque senão não tem outra coisa para fazer, só sabem lidar na internet, na televisão, nas redes sociais aí. Mas o Facebook não aguentou também, bloqueou eles. Então, isso que eu queria dizer. Agora, a partir disso daqui, aí segunda-feira, porque esse feriado que me atrapalhou, aí segunda-feira eu estou ultimando perante a área militar as providências que vão começar a ser tomadas. E não vão ser providências agradáveis. A nossa Polícia Federal é uma das melhores do mundo. E estão bastante atiçadas aí contra essas gangues, que agora vai ser a segunda fase da Operação Lava Jato. Que eu já falei no vídeo anterior aqui. Essa segunda fase vai começar agora. A fusão aí da Polícia Federal com as Forças Armadas. Vamos começar a botar a mão nessa gente. Tudo como a Constituição determina, como os furos internacionais aprovam e aplaudem. Estamos sendo aprovados e aplaudidos. Este é o trabalho meu na magistratura de Estado, que desde que a Constituição foi promulgada, é a primeira vez que um chefe de Estado está se assumindo dentro dessa investidura. E eu estou me assumindo não por heroísmo, não tinha saída. Tem que partir para isso. Então agora, para encerrar, vou apenas dar um recado para minha querida gente lá de Capanema, Santo Antônio do Sudoeste, Planalto, Medianeira, chegando até Foz do Iguaçu. Eu tenho um interesse bastante especial naquela região ali, uma região turística, e o turismo é tão importante no mundo que a bandidagem chegou até a organizar um Ministério do Turismo, que agora dentro de poucos dias eu vou chamar o povo lá para eles me saberem entre o custo-benefício o que é que o Ministério do Turismo está me apresentando de benefício, porque o custo deles eu já sei, e todo mundo sabe. É a falência do país. A redução do país ao tamanho econômico dele de 1940. Então, isso eu já sei. Agora eu quero saber o que é que eles deram de trabalho, de benefício para o país aí. Isso vão ter de me apresentar, porque se não me apresentarem, eles são responsáveis pelo assassinato já de quase 12 milhões de pessoas. Hoje sendo assassinado na base de 94 pessoas por dia só nos corredores de extermínio do SUS. E vão responder por isso, é claro. Desde quando um sujeito mata uma quantidade de gente dessa aí, fica impune. A nossa Constituição abrange esses crimes. Não deixa impune. Se eles não sabem disso, é porque nunca leram o livro. Então, lá para Foz do Iguaçu, para Medianeira,
Eu quero ainda este ano começar a construção da Estrada Parque. Eu passei muitas vezes por ali, quando trabalhava, na época do regime militar, por aquela fronteira fora. E eu parava, às vezes, ali dentro para carregar minhas baterias, porque eu acho que já é tempo de eu contar alguns segredos. Eu preciso muito de natureza. Aqui em Brasília, cada passo eu fujo e vou por meio dos formigueiros aí. Aqui onde eu moro, eu já cedi a sacada para os passarinhos e eles aceitaram. E é aquela convivência extraordinária da gente com eles, mas eles me trazem as coisas que eu preciso. Então eu preciso muito de natureza e ali eu carregava as minhas baterias. E eu gosto muito daquela região. E Capanema se transformou, por ela ser uma cidade que hoje só tem uma entrada e saída dali, ela se transformou num recanto de se viver em paz. A última vez que eu passei para lá, já faz bastante tempo, passei por lá, tinha um soldado e ele me contou que ele não sabia por que ele estava lá, que a função dele era jogar bolita com a prezada na rua, porque parece que em 5 anos tinha havido um inquérito policial. Não tem bandido lá, porque o estranho que chega lá, a comunidade, a cidade pequena, eles se ajuntam e já querem saber o que ele quer fazer lá. Se ele veio atrás de negócio, atrás de emprego, ele já discrimina com ele ali. E daí ele vai embora, ou acontece algum fenômeno com ele lá e ele não incomoda ninguém. E aquilo eu quero aproveitar esse começo. Nós temos muitas regiões aí que o povo já fez começos para nós agora aproveitar economicamente. E aquela região ali vai ser uma região turística do sul do Brasil, sediada em Capanema, como nós sediamos o Projeto Amazonas em Guarantã do Norte, que também é outra cidade quase como Capanema também. Então lá está a primeira célula do Projeto Amazonas. Capanema vai ser uma dessas células também do turismo, o turismo planetário, porque tudo que nós estamos hoje projetando é em termos de humanidade, é em termos de planeta Terra. E ali nós estamos então com a Estrada Parque para este ano nós licitar. Vai ser uma obra de arte, uma obra de arte ecológica, porque eu vou acabar aqui no Brasil com essa moda de ecologista, tudo bandido, ladrões das nossas riquezas. Conheço todos eles. Nenhum, se for perguntar para eles do custo-benefício, eles só são custos. Não tem nenhum benefício. Eu tive contato com eles em Rondônia, pela Amazônia inteira. Sei o que eles fazem, sei a quantia de riquezas que eles roubam, tudo em nome de ecologia. Grand Prix, essa coiseira tudo, com nomes estrangeiros, inclusive americanos, e envolvidos nisso, que não envolvem os governos, são quadrilhas. Isso vai se acabar. Todo brasileiro tem de saber que ele é um cultivador da terra. Porque o nosso sistema de ensino, a nossa formação humana vai ser baseada em 3 leis de Deus que são registradas no DNA humano. Com o suor do rosto terás o pão. Ame o próximo como a si mesmo e sejas cultivador da terra. Então não precisamos de ecologista, não precisamos de nada. Cada brasileiro sabe que ele tem de cultivar a terra, porque se eu não cultivar a terra, que é a sua mãe, é da onde nós nascemos, nós perdemos a nossa habitação na Via Láctea. Não temos aonde começarmos
a nossa reprodução humana. É aqui mesmo. E isso a gente vai começar. Quer dizer, esse projeto de turismo aí, ele se enquadra no Programa Governamental de Ressurreição Intelectual da Nação. Então, o povo que ainda não entende bem direitinho, quando ele passar pela estrada parque na Foz dentro do Parque Nacional, ele vai começar a entender como é que está ressuscitando o povo brasileiro. Como é que ele está ressurgindo com o amor à Mãe Terra, que todo o ser que nasce aqui teria de ter. E nós vamos recuperar esse amor. Então vai começar por ali. Podem ter certeza que vai ser a via de tráfego mais bonita de todo o sul do país. Apesar de termos outras regiões também que nós vamos atender com a indústria turística com muito desvelo. Mas vamos começar isso ali. Este ano ainda, eu quero colocar a licitação a Estrada Parque de Foz do Iguaçu. Então, até esse dia, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine.